você tem um trabalho muito atuante pela causa das mulheres. Quando foi que na sua vida você percebeu que era essa a sua missão? Eu falo muito sobre o despertar nas minhas redes, então, porque essa estrutura machista, ela é como se você estivesse dentro de um oceano, assim, é o ar que a gente respira, assim, é tudo, nós todos somos machistas. E não somos despertos, muitas pessoas, né? Então, quando eu assumi a vara de violência doméstica e escutando mulheres todos os dias, pegando os processos, e me deparei com aquela realidade que realmente me chocou muito. E primeiro dia da vara, por exemplo, chego lá, assim, tinha uma pilha de pedidos de medida protetiva. Aí eu falei, não é possível, porque são 4 varas, né? Minha, tipo assim, tinha umas 30 naquele dia. Falei, tá errado, tem alguma coisa errada, deixa eu olhar cada um, vou ler e vou ver se realmente essas mulheres não estão inventando, porque a gente tem muito preconceito. As pessoas que não conhecem a causa. Por isso que você ouve muita coisa. Não é uma mentira, é uma verdade. As mulheres sofrem dentro dos seus lares, sim. No Brasil, as mulheres sofrem todo tipo de violência. E foi o que eu constatei. Aí eu me despertei. E quando eu me despertei, o que é despertar? Eu falei, gente, nós estamos inseridas numa cultura realmente patriarcal. E eu fui criada nessa estrutura, e muitas dores, muitas coisas que eu passei foram decorrência desse patriarcado, né? Dessa sociedade que impõe um monte de regras narrativas, não só para as mulheres, para os homens também. E eu não posso dizer assim, você se tornou uma feminista, porque as pessoas têm até um pouquinho de preconceito, né? Blasfemam muito essa palavra feminista e tal. Eu posso dizer que a gente tem que ser antimachista, todos nós, que é lutar realmente por justiça, né? Por liberdade das pessoas. Porque, na verdade, o patriarcado também oprime os homens, né? Cheio de narrativas horrorosas. Eu acho que vocês mais jovens não sofrem tanto quanto as pessoas da minha geração e os mais antigos, né? Mas, assim, os novos também têm muito a questão de... Porque por mais que você tenha uma família, não sei como é a família mineira, mas assim, por mais que você cresça num pai, uma mãe liberal, que vai te ensinar que você tem que... Igualdade dentro de casa, que você tem que lavar, que não é só a irmã que vai ficar limpando e você vai passar lá sem fazer nada, que eu já vi várias histórias assim. Eu limpava, meu irmão passar com meu pai, e eles não estavam nem aí, não tiravam louça e tal. Mas... Por mais que você tenha uma família super liberal, você vai chegar na sociedade, você vai chegar na praça, você vai chegar na novela, você vai chegar no grupo de WhatsApp, nos seus amigos, sempre vai ter aquelas falas, as narrativas, os estereótipos do machão, né? Então, assim, a masculinidade ligada, tipo assim, a sexualidade do homem muito ligada à performance. Então, assim, é muita cobrança. Então, eu sempre falo muito do despertar, que é uma luta, a sociedade precisa. Então, eu comecei a trabalhar. Aí fui para as redes sociais. Muito legal. Aí você foi para a internet. Foi, porque veio a pandemia e o secretário-geral da ONU pediu para todos os canais, assim, todos os órgãos públicos abrirem canais de denúncia. Porque realmente, você lembra, né, quando aumentou muito, significativamente, o número de violência doméstica contra as mulheres, agressões. Foi assim, porque os homens, imaginaram vários gatilhos, né? As pessoas ficaram desempregadas, homens e mulheres, assim, foi um momento da pandemia, foi horrível mesmo, a pandemia mesmo, assim, né, ansiedade, angústia, então, assim, pessoas bebendo, então eram vários gatilhos, bebida, drogas, né, drogas ilícitas, ansiedade, nervoso, depressão, então os homens geralmente descontam na mulher. Então, as mulheres estavam sofrendo muito violência. Aí eu falei no meu tribunal, vamos fazer uma denúncia direta para o tribunal, para os juízes, pedindo medida protetiva, que a medida protetiva, vocês sabem o que é, né? Uhum. Que é uma ordem que o juiz dá, a Lei Maria da Penha, foi um grande avanço até na sociedade. Aí o juiz dá uma decisão, né? Pega a caneta e manda o homem sair de casa, ou então dá outras medidas. E a gente, naquela época, não aceitaram. Meu tribunal falou, não, porque Minas é muito conservador. E depois o Rio de Janeiro fez a denúncia por WhatsApp e ganhou até prêmio. E eu sempre tive uma cabeça, eu estava até falando com a minha amiga ali, Roberta, a gente é muito proativa, né? A minha cabeça não para. Então eu ficava angustiada e eu comecei eu falei, não vou ficar em casa à toa, não. Comecei a ir para o Instagram. A gente não podia nem ir para o fórum. A gente estava trabalhando em casa. Aí eu comecei a trazer vídeos. Falei, olha, isso é violência. Então, tipo assim, ninguém falava ainda nem de violência psicológica. E comecei a fazer vários vídeos. E engraçado como as mulheres se identificavam. Você salva vidas. Impressionante. Salva vidas, porque, tipo assim, era uma juíza falando. Nossa, a juíza está falando que o que eu estou vivendo é uma violência. Tipo assim, cárcere, violência psicológica, né? Aquele tratamento, né?
que acaba com a alma da mulher, que é aquela coisa subjugar, de tratar mal. E isso era tão normalizado, sabe? A violência era muito normalizada. Teve algum caso em especial que te chamou a atenção? Ah, sempre, tem vários. Mas, assim, todos os dias eu recebo, assim, mensagens, né? Mas o que mais chama atenção, por exemplo, é a violência sexual. A violência sexual que as mulheres sofrem e elas não sabem, elas não denunciam. Em que sentido? O que é essa Estupro. violência? Tipo assim, do marido, do namorado. Porque é uma sociedade tão machista, né? Ela é tão estrutural, assim, que tem uma coisa chamada, antigamente, era o débito conjugal. Então, você é como se fosse obrigada a praticar, ter atos sexuais que você não gostaria com o marido. E, geralmente, é estupro, ninguém denuncia, e elas sofrem isso. E a igreja, muitas vezes, também é uma instituição, essas instituições são muito machistas, obrigam, incentivam, né, a violência doméstica. As mulheres, não, mulher salva o casamento, mulher é preciso suportar. Então, tipo assim, dentro do relacionamento sexual, você tem que ter, assim, mulher, quando faz alguma coisa que ela não deseja, ali na cama, na hora ali do ato com o marido, já é estupro. Se ela chega e tem um acordo com ele, olha, daqui eu não quero, e ele pratica, que eu já vi várias mulheres, por exemplo, uma falava que ela chegava à noite, o marido praticava sexo anal, e ela deixava porque era o marido dela. Só que foram várias vezes, ela estava dormindo, ele já chegava e praticava. E ela achava isso, eu achei isso normal há muitos anos, porque, na verdade, ela denunciou uma violência física. E quando elas sentavam na minha frente, eu adorava perguntar, não, era minha obrigação, mas eu gostava, assim, eu era uma investigadora, assim, uma pesquisadora, começou até hoje. Quando eu comecei a ver que existia violência mesmo, que as mulheres estavam morrendo dentro de casa, que existe isso, que é uma doença, né, um problema social muito grande, que os homens, assim, o que eles não fazem na rua, eles descontam realmente na mulher. E tem a questão do narcisismo, né? Os homens são muito mais narcisistas que as mulheres, também tem... Existem mulheres, né? Eles falam assim, doutor, mas existe mulher, também existe. Mas baseado em dados, tem dados, as mulheres são mais, os homens são mais, 80%. 80% dos homens? 80% das agressões são praticadas por narcisistas, homens. E as mulheres, sempre quando tem uma agressão, alguma manipulação vinda de mulher, é sempre 20% dos processos. Entendeu? Das agressões que acontecem. Então, assim, os homens são muito mais agressivos e são muito mais narcisistas. E por que vem isso? De onde que vem? O machismo. Da forma que são criados, muito mimados, né? Então, assim, por exemplo, o mundo, as pessoas não despertam. Aí, muitas vezes eu falo... E outra coisa, quem resolve lutar contra o machismo leva muita pancada. Porque o sistema ele é muito grande, sabe? Ele é muito grandioso, ele é imutável, ele é forte. Aí, quando você desperta e começa a falar, você... Tem vários haters, né? Eu teve um vídeo meu que falou do Caio Castro, o meu entendimento era no podcast. É o meu entendimento, gente. A internet ela tem que começar a entender. Se eu estou aqui, estou falando que você me convidou, é minha opinião, mas não é lei. Aí eu falo a questão do Caio Castro, por exemplo, que era um menino... É um menino bom? Mas, assim, é criado dentro de uma estrutura, né, de um machismo muito... Quando eu acabei de falar aqui, mimado. Porque, realmente, o patriarcado facilita mais a vida dos meninos. E tem uma coisa, assim, de dar mais valor para eles, entendeu? E deles começarem a olhar as meninas, por exemplo, no caso do Caio Castro, eu não estou julgando o menino, estou falando que é assim a nossa sociedade, com um pouquinho com desprezo. Se você quer sair, ele é bonito, ele é famoso, então, você quer sair comigo? Você paga. Tipo assim, não vou pagar essa conta. Ou tipo assim, ou então, dentro da fala dos meninos, geralmente você vê uma misoginia muito grande. E as pessoas não percebem, sabe? Isso está presente em toda a sociedade. E quando você começa a falar, você vira a pessoa mais chata do mundo e a mais criticada. Porque quando você começa a mexer nas estruturas que são grandes, mesmo com relação ao patriarcado, que ela é assim, ela é 4.000 anos antes de Cristo. Tipo assim, é uma coisa que foi criando, foi se criando com base na força do homem. Então, assim, a época de Platão, por exemplo, Platão defendia que as mulheres eram iguais, né? Que em virtudes, que não tinha diferença nenhuma. Mas Aristóteles, que era seguidor dele, falava que não. Que a gente era inferior, que a gente estava no meio. Tipo assim, os homens estavam acima, as mulheres eram no meio de virtudes e os escravos eram sem virtudes nenhuma. Então, a gente não poderia estar em lugares, ocupar espaços de poder. Tanto é que é uma luta muito grande para a gente ocupar espaços de poder. Você vê que no Brasil, por exemplo, na política, só 18% do Congresso são de mulheres. Você vai lá no Congresso, você fica assim...
Você- É só homem, 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 homem. Então, assim, as políticas públicas são decididas para as mulheres pelos homens. Você já tem ideia disso? Tem ideia, por exemplo, que no Brasil a fome tem gênero? A cada 3 pessoas que passam fome, 2 são mulheres? O Brasil entrou no mapa da fome, né? Isso independente de governo. Vamos falar assim, a gente teve uma pandemia, guerra, então o Brasil está no mapa da fome. Aí já tem uma pesquisa, a cada 3 pessoas que passam fome, 2 são mulheres. Por quê? Porque as mulheres perderam. Quando uma empresa faz a opção de mandar uma pessoa, eles fazem a opção da mulher, porque o homem, presumidamente, é o que é o arrimo, né? O que provedor da família. Aí a mulher sempre, quando elas vão conseguir tentar emprego, também tem muita dificuldade, todo mundo sabe disso. Então, assim, as mulheres vão empreender. Aí, assim, a gente fala muito, mulheres são guerreiras. A gente fala muito isso, né? Nossa, as mulheres são muito guerreiras. Eita, mulher guerreira, a gente adora falar isso. Só que não tem saída, Matheus. Ou você é, entendeu? Você não tem como sucumbir. Você tem filho para alimentar. Geralmente, né, são 11 milhões de mães solo no Brasil. E dessas 11 milhões de famílias, né, constituídas por mãe solo, dessas 67% são mulheres abaixo da linha da pobreza. 67%? Então, tipo assim, não temos políticas, ninguém enxerga as mulheres no Congresso. Aí ninguém entende quando eu falo mulher, vota em mulher. Tá na hora, porque é muito difícil você, um homem, se colocar realmente na situação nossa, entender o que é uma mãe, querer dar dignidade, porque geralmente não existe responsabilidade paterna na nossa sociedade, né? Essa cultura. Os homens, as mulheres, quando são mães solo, elas abriram a perna porque quiseram. Os homens, você não vê ninguém cobrando um homem Agora se fala mais, né? A gente está num despertar muito grande. Mas, assim, era muito naturalizado, né? Então, assim, mãe é mãe solo porque ela não tem como. Ela teve um relacionamento. Muitas vezes, essas mães vivem na margem da pobreza, né? São pessoas que não têm acesso, né, à educação sexual. Então, não tem acesso a nada, né? Equipamentos de saúde, não tem acesso a nada. E os caras também não têm. Então, elas vão fazer o quê? Elas têm o filho e têm que dar dignidade e alimento para aquela criança. Matheus, não tem políticas públicas para isso no Brasil. Ninguém nem fala. Então, assim, é machismo, né?